Uma boa tarde a todos. Declaro aberta, neste 21 de junho de 2023, a 19ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, saudando os eminentes pares, saudando o senhor Procurador-Geral da República, as senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, profissionais de imprensa e todos os que nos assistem aqui presencialmente ou de forma remota. Registro a presença, neste plenário, de estudantes de Direito das seguintes instituições de ensino: Faculdade Santa Lúcia de Mogi Mirim, São Paulo, Mogi Mirim, né? E Centro Universitário Padre Anchieta de Jundiaí, São Paulo. Igualmente, eu registro a presença dos estudantes do ensino médio das seguintes escolas: a Escola Comunitária de Campinas, São Paulo, e o Centro de Ensino Médio 9 de Ceilândia, no Distrito Federal, participantes do projeto STF Escola. Um belíssimo projeto que tem à testa a nossa comunicação social. Presentes ainda neste plenário, magistrados e servidores dos seguintes tribunais: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Tribunal de Justiça de Sergipe, Tribunal de Justiça do Paraná e Tribunal Regional do Trabalho 11, participantes da segunda edição do projeto Imersão, Precedentes na Prática, promovido pelo Supremo Tribunal Federal em parceria com o STJ. A todos cumprimento na pessoa do desembargador Glauber Rego, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Senhoras ministras, senhores ministros, eu começo com um especial registro em homenagem à eminente ministra Carmen Lúcia, que hoje, 21 de junho, está a completar 17 anos de ingresso nesta Suprema Corte. Tenho como muito honrosa esta oportunidade de reverenciar a luminosa trajetória de Sua Excelência no exercício da jurisdição constitucional, cujo caminho, todos sabemos, é pavimentado por singular competência técnica e inabalável compromisso com os valores da justiça. Filha ilustre de Minas Gerais, terra forjada pelos ideais da liberdade, a ministra Carmen Lúcia tem trabalhado de forma incansável para a efetivação dos direitos fundamentais e a realização da igualdade jurídica e social, sempre na perspectiva de que o viver humano é objeto maior do direito. E não qualquer viver, não um viver indigno, silenciado, senão um viver livre de violência, de preconceitos, de injustiça, a ressoar a cidadania plena, com oportunidades, educação, saúde e segurança, como o eco da vida e liberdade nas poéticas palavras de Conceição Evaristo, sua contemporânea. Somos testemunhas da expressividade e da força de atuação de Sua Excelência como jurista, acadêmica, professora e magistrada, segunda mulher na história brasileira a ter assento nesta Suprema Corte, a primeira a coordenar eleições municipais no país, e também de sua postura firme e transparente diante de temas caros à sociedade e da necessidade de se garantir o princípio político da solidariedade social. A ministra Carmen Lúcia quebrou obsoletos paradigmas, superou preconceitos, expôs desigualdades, instituiu políticas de combate à violência doméstica e de incentivo à participação feminina em cargos de comando, bem assim a regulamentação de procedimentos de atenção
às gestantes e lactantes em unidades prisionais. Em nome dessa Suprema Corte, ministra Carmen Lúcia, minha dileta e generosa amiga, saúdo fraternalmente Vossa Excelência, que tanto honra e engrandece o ofício judicante do Supremo Tribunal Federal. Senhora Presidente, se me permite, cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, estudantes presentes, eu agradeço a lembrança desse dia que marca os 17 anos da minha estada nessa casa. E, como Vossa Excelência vem de dizer, isto aqui é um trabalho, um ofício que se cumpre a cada dia como se fosse o primeiro, porque os processos não param de chegar, a cidadania não para de precisar do Poder Judiciário, e eu espero continuar servindo enquanto puder, enquanto tiver condições de saúde, para que possa prosseguir com o mesmo compromisso com a justiça e com a democracia do nosso país. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, é uma honra para mim compor este tribunal. Presidente, você permite? Pois não. Eu gostaria, o Ministério Público, nessa assentada, se associa a Vossa Excelência, homenageando também a ministra Carmen Lúcia, e dizendo, parodiando aqui uma mensagem do Dia Internacional das Mulheres, um brinde às mulheres fortes. E eu acrescento, e também a ministra Carmen Lúcia, que o faz com graça. Muito obrigado, ministra. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 15 de junho de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h37, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma observação ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada e apregoo para a continuidade de julgamento as ações diretas de inconstitucionalidade 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, todas sob a relatoria do ministro Luiz Fux, tendo a primeira como requerente a Associação dos Magistrados Brasileiros e a JUF, a segunda, os partidos políticos Podemos e Cidadania, a terceira, o Partido Social Liberal. Tínhamos alterado, né? Ainda? Certo. E a última, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Daremos continuidade às sustentações orais, que ainda são numerosas. Já tivemos o relatório pelo eminente ministro Luiz Fux e inúmeras sustentações orais. Estamos agora nas sustentações dos Amici Curiae e começamos com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Pedro Paulo Lourival Carriel, Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro. Até 5 minutos, por favor, doutor Pedro. Excelentíssima senhora ministra-presidente dessa corte, demais ministros, em especial a ministra Carmen Lúcia, por seus 17 anos. Certa vez eu me lembro que estivemos juntos, Vossa Excelência disse que não era de Minas, era das Gerais. Não sei se eu estou... Mas que Minas Gerais é abissal, como diz... Oi? Plural. Plural, perfeito. Então fica o nosso registro aqui em função dos 5 minutos. Senhores ministros, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ela quer contribuir para esse debate, destacando 3 suportes. Primeiro, um dado muito importante, ministra Rosa, que foi extraído da audiência pública, a questão da estrutura do juízo de garantia. Eu me lembro bem quando foi ouvido um juiz do Estado do Rio de Janeiro representando, à época, a presidência e a segunda vice-presidência
daquele tribunal, e lá afirmavam no dia 21, famoso dia 21 também, na audiência pública, a dizer que o TJ estava pronto com todo o projeto de estrutura. E como é que se daria isso lá no Rio de Janeiro? Está registrado em audiência pública, transformariam 10 cargos de juízes criados já por lei e que não tinham sido implementados, e esses 10 cargos seriam criados em 10 juízes de garantia, distribuídos por regiões. Região metropolitana, ou seja, então 10 cargos já existentes em leis ocupariam o ministro Barroso essa função. Isso foi dito por um juiz auxiliar representando, à época, a presidência do Tribunal de Justiça Local do Rio de Janeiro e o segundo vice-presidente, desembargador Marcos Basílio. É um fato muito importante para todos nós, e afirmando lá que as competências seriam circunstâncias territoriais, vinculadas todas elas aos inquéritos, aos processos lato sensu, em processo eletrônico, ministro Gilmar. Então, o próprio TJ do Rio de Janeiro, na audiência pública, trouxe uma estrutura. O segundo item que eu queria destacar, a importância do juiz de garantia nesse olhar da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e como um todo, é a ideia do pressuposto de validade de um processo democrático é a neutralidade e a imparcialidade do judiciário. Não que haja, evidentemente, uma ideia pré-concebida, mas é importante criar parâmetros, portanto, filtros, para que o juiz, a autoridade que praticou aquele ato, não venha ela própria, que construiu aquele ato, não tenha ela uma dificuldade de ver um erro, um equívoco. Então, o juiz de garantia passa por um padrão de diminuição de elemento subjetivo, até pela exigência de uma valoração racional da prova. O juízo de garantia, ele fomenta que haja, portanto, nessa busca da verdade, mais uma fase da racionalidade, que não venha, portanto, as vicissitudes naturais do processo. Se eu pratico o ato, eu tenho quase como uma questão natural de defender o ato que eu pratico. Então, o juiz de garantia, como diz os grandes autores, pensadores, é mais um regramento, mais um padrão menos subjetivo de filtragem, de controle, para que a autoridade judicial não busque naturalmente validar aquilo que participou e admitiu como válida nos autos. Outra questão de suma importância, e aí partindo para o nosso... é a questão da própria preocupação da necropolítica no processo penal brasileiro. Ou seja, vai ser uma fase em que vai ser mais um momento importante para consagrar e evitar a ideia, da questão racial, onde que a gente verifica nos reconhecimentos fotográficos, nas audiências de custódias, ou seja, há um perfil, portanto, da seletividade penal e processo penal brasileiro, em que o processo penal brasileiro tem cor. São os pretos, os pobres e os periféricos. A própria ideia, me permita aqui, de um juízo de reconhecimento fotográfico, o juízo de garantia pode ser um elemento a mais para desconstruir essa questão cultural. Há uma diáspora processual. Que diáspora é essa? Uma espécie, em consequência das violências mais variadas, dos tipos mais simbólicas, em que, mais uma vez, se quer evitar uma filtragem de uma garantia constitucional para quem é destinatário dessa norma, que são os pretos, os pobres periféricos. Eu queria lembrar aos senhores, imagina uma operação policial em que se faça numa comunidade periférica, o juiz determina em função de um inquérito, e lá se realiza uma busca e apreensão e que tem violações profundas, como esse juiz não vai estar contaminado onde trabalhou? Portanto, isso acontece. E, senhora presidente, eu caminhando ao final, mas eu queria lembrar que a diáspora processual não significa que o custo de garantia... O tempo encerrou, doutor Pedro, me perdoe, mas nós temos quantidade de inscritos ainda, vou ter que ser, lamentavelmente, rigorosa na observância dos 5 minutos. Então é isso, eu queria agradecer e obrigado pela gentileza. Chamo a ocupar a tribuna o doutor Gustavo Zortea da Silva. Falará pelo Amicus Curiae Defensoria Pública da União. Eminente ministra presidente, ministra Rosa Weber, eminente ministra Carmen Lúcia, cumprimentos à Defensoria Pública da União pelo aniversário do exercício da judicatura no Supremo
eminentes senhores ministros, eminente Procurador-Geral da República, Excelência da Defensoria Pública da União, atua como amiga da Corte nas 4 ADIs e nos alinhamos aos argumentos que foram aqui trazidos, que sustentam a constitucionalidade do juiz de garantias. Estamos alinhados a essa posição. Mas eu gostaria de aproveitar o meu tempo para tratar também dos outros pontos que estão abordados nas ADIs. Outros dispositivos que também estão impugnados e não poderiam passar despercebidos, porque também são relevantes. O primeiro deles, o artigo 157, parágrafo 5º do CPP, que prevê a alteração do juiz natural que conheceu da prova declarada inadmissível. Inicialmente, é importante contextualizar que essa alteração do juiz natural ocorreria de uma maneira absolutamente excepcional, porque excepcional é a anulação da prova. Este é um dado importante. Um outro dado importante é o de que esse instituto, na linha do juiz de garantias, ele serve para garantir a imparcialidade. Há uma eliminação completa da prova inadmissível, que vai além do mero desentranhamento. É como se houvesse uma depuração cognitiva do juiz que conheceu da prova declarada inadmissível para retirá-lo do processo. O que ocorre hoje? Hoje, o juiz tem contato com a prova inadmissível e, mesmo que haja o desentranhamento, de certa forma, ele projeta aquela cognição na sentença. Esse dispositivo vem justamente para impedir que ele possa proferir a sentença e projetar esse juízo que, eventualmente, tenha feito a respeito da prova. Na decisão cautelar, Sua Excelência, o ministro Luiz Fux mencionou que não haveria elementos claros e objetivos para a seleção do juiz sentenciante, o que permitiria eventual manipulação da escolha do órgão julgador. Mas esse aspecto, a nosso sentir, e com todas as vênias, não pode, por si só, induzir a inconstitucionalidade. No julgamento da ADI 4414, que versava sobre a lei alagoana, que criou determinada vara e atribuiu-lhe uma competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas, o relator de então, o ministro Luiz Fux, equacionou de forma bastante lúcida a matéria que era então julgada. Havia o argumento de inconstitucionalidade que se baseava no fato de que a abertura do conceito de crime organizado permitiria ao magistrado escolher, caso a caso, quais processos seriam submetidos à sua apreciação. E disse Sua Excelência, de forma bastante lúcida, no voto proferido na ADI 4414, afastando o argumento de inconstitucionalidade, o seguinte: a par da abertura intrínseca ao conceito de crime organizado, aqui já referida, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, a prioristicamente, considerar excessiva a vagueza da norma e pressupor que a liberdade interpretativa será subvertida pelos juízes. Outro ponto, Excelências, artigo 28, caput, que trata da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial. Uma observação inicial é de que não há imposição de despesas com esta regra. Vejam a regra, ela menciona que o Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para homologação. Os custos envolvem talvez a comunicação à vítima, ao investigado e à autoridade policial e a ampliação do envio dos autos para revisão dentro do próprio Ministério Público. Seria este o impacto orçamentário sistêmico que haverá de conduzir à inconstitucionalidade? Uma comunicação de arquivamento e ampliação dos casos de encaminhamento dos autos à revisão ministerial? Certamente já há uma estrutura de comunicação de atos dentro do Ministério Público e certamente já há uma estrutura de revisão de arquivamentos. Esse dispositivo do artigo 28 caput, ele privilegia o sistema acusatório e a imparcialidade objetiva. Já não é o magistrado quem controla o arquivamento. O atual indeferimento judicial do pedido de arquivamento, com a remessa dos autos ao procurador-geral, anuncia uma problemática predisposição para o recebimento da denúncia, caso seja renovado o oferecimento dessa denúncia. O juiz, hoje, ele atua proativamente, porque indica uma situação em que o MP deve acusar. Último ponto, artigo 310, parágrafo 4º do CPP, que prevê a ilegalidade e relaxamento da prisão pela não realização da audiência de custódia. Entendemos que a previsão da ilegalidade e relaxamento reforça a obrigatoriedade deste instrumento essencial para o controle das prisões. Alguns aspectos de realidade foram trazidos na decisão cautelar, dificuldades práticas locais de várias regiões do país para realizar audiências de custódia, dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, mas esses aspectos de realidade não podem conduzir à inconstitucionalidade justamente porque a própria norma prevê a possibilidade de se estabelecer uma motivação idônea que possa, eventualmente, impedir a ilegalidade ou relaxamento da prisão. Excelências, muito obrigado pela atenção
Esta é a manifestação da Defensoria Pública da União. Agradeço ao doutor Gustavo e chamo à tribuna, por videoconferência, ouviremos o doutor Márcio Gaspar Barrandier, que falará pelo Amicus Curiae, Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB. Está com a palavra, doutor. Obrigado, excelentíssima senhora ministra-presidente, eminentes ministros, ministra Carmen Lúcia, em especial pela data de hoje, senhor Procurador-Geral da República, senhoras advogadas, senhores advogados e demais presentes. O Instituto dos Advogados Brasileiros se associa às demais instituições e especialistas que reconhecem a necessidade e a constitucionalidade da implementação do juiz das garantias na forma moldada pelo Parlamento. Trata-se de inovação legislativa fundamental para garantir o devido processo legal no Estado democrático de direito, para consolidar o sistema acusatório, para fortalecer e dar concretude à essência da jurisdição, que é a imparcialidade do juiz. As resistências a certas inovações legislativas de natureza processual são historicamente comuns, Calamandrei falava sobre isso, mas no caso do juiz das garantias não há razão nenhuma para a resistência que se opõe ao deliberado pelos representantes da vontade popular, pelo Congresso Nacional. O modelo de divisão de competência funcional por fases da persecução penal, adotado há anos por países europeus e sul-americanos, não é novidade no nosso próprio sistema processual. Acontece, por exemplo, no rito procedimental do Tribunal do Júri, na sistemática da audiência de custódia. Enfim, não é novidade nem na organização judiciária brasileira. E o DIPO, em São Paulo, várias vezes citado neste julgamento, ministros, desconstrói o argumento de dificuldade material de implementação do juiz das garantias, porque o DIPO nem foi criado para aprimorar a garantia da imparcialidade do juiz, e sim para racionalizar o trabalho. E é relevante, inclusive, a observação do eminente ministro Alexandre de Moraes, na última sessão, sobre as compensações que acontecem nessa divisão de trabalho e devem ser observadas nessas estimativas de impacto financeiro e de custo financeiro, de custo, como observou o professor Auri Lopes, que parece preocupar somente quando se trata de uma busca de garantias para um processo penal mais justo, imparcial, seguro, mas não, por exemplo, quando se aumenta apenas indiscriminadamente, causando superlotação carcerária. Nós temos também no Brasil regulamentados em leis especiais os juizados especiais criminais, juizados de violência doméstica e familiar, reputados constitucionais por essa Suprema Corte. É importante também situar, ministros, que na ótica do IAB, a implementação do juiz das garantias resulta de alteração legislativa de natureza processual, de competência e não de organização judiciária. Tem propósito da efetividade às garantias próprias do sistema acusatório adotado pela Constituição Federal de 88. Portanto, inexiste inconstitucionalidade formal ou material. Mais do que isso, ministros, trata-se, na verdade, de uma necessária e tardia adequação do nosso modelo processual penal à Constituição Federal vigente. E, aliás, sobre a alegação de inconstitucionalidade formal por quebra do Pacto Federativo, invasão na esfera de organização judiciária que compete aos tribunais, vale reprisar, como anotaram aqui na tribuna o doutor Alberto Toron, o doutor Grandinetti, que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou questionamento em tudo similar contra a Lei 11.340 de 2006 na ADC 19 do Distrito Federal e entendeu por unanimidade pela constitucionalidade. Outro ponto também já ressaltado em falas antecedentes e também no artigo sobre o tema da desembargadora federal Simone Schreiber, é o seguinte: não há criação de cargos públicos, invasão à autonomia organizacional dos tribunais, aumento imediato de despesas. E com a expansão do processo eletrônico, também já se disse isso aqui, mas é importante reprisar, mesmo nas comarcas e juízos únicos, nos locais mais distantes, não será necessário criar novos órgãos jurisdicionais, como exigiram a lei dos juizados especiais cíveis e criminais e a denominada Lei Maria da Penha. Por isso, eminente presidente, senhores ministros, senhora ministra, o Instituto dos Advogados Brasileiros espera que a Suprema Corte reconheça a constitucionalidade da criação do juiz das garantias em harmonia com a legitimidade do Congresso Nacional para a opção legislativa adotada. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao doutor Márcio Gaspar e chamo à tribuna a doutora Flávia Bresser Pereira,
que falará pelo Amicus Curiae Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Márcio Tomás Bastos, o IDDD. Pois não, doutora. Excelentíssima senhora ministra-presidente, ministra Carmen Lúcia, a quem rendo todas as minhas homenagens no dia de hoje, senhores ministros, doutor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores. Deficiências de ordem prática não legitimam o amesquinhamento de princípios constitucionais, especialmente quando superdimensionadas. Sustentou-se haver, ministro Barroso, 40% das comarcas com apenas um juiz criminal. Estudo feito pelo Conselho Nacional de Justiça aponta não só a viabilidade da implantação do juiz de garantias, mas também a existência de 20% de comarcas com um único juiz, que distam mais de 70 quilômetros de uma outra comarca e que, em 2020, ainda recebiam processos físicos. Mas os processos físicos hoje não são um impeditivo. E o programa Justiça 4.0 do CNJ divulgou o relatório em que afirmava que, na Justiça Federal de primeira instância, no final de 2020, 100% dos processos já eram virtuais. 96% dos processos na Justiça Estadual. Portanto, os óbices são superáveis. Também já se afirmou não se estar aqui discutindo o Poder Judiciário, longe disso. O ministro relator afirmou tratar-se de uma refundação do sistema acusatório no processo penal, que é de todo necessário. Há que olharmos de forma realista para a justiça criminal brasileira. E há de se concluir que ele precisa melhorar, que ela precisa melhorar. É necessário sairmos da armadilha em que nos colocamos, para usar uma feliz expressão do ministro Gilmar Mendes. A separação proposta entre funções, senhores ministros, visa a evitar a imposição ao julgador de um comportamento inumano, que é aquele de atuar em duas frentes, tendo que manter a sua imparcialidade ao rever as suas próprias decisões. É o resguardo da justiça sem a criação de novos cargos, com redistribuição de funções. Para além da questão da imparcialidade, chamo a atenção de Vossas Excelências para a questão da criação de um juiz natural de investigação, daquele que, de forma especializada, poderá dar à fase pré-processual uma eficácia muito maior e tão necessária em nossa justiça. Já se falou do exemplo da Lava Jato, mas, se olharmos a questão das investigações na chamada criminalidade comum, ela tampouco socorre à manutenção do modelo atual. Do número de prisões previsórias, a investigações de homicídios não solucionadas, a inquéritos que não se concluem de forma positiva, é fundamental que avancemos na questão investigatória. E a especialização do magistrado para esta fase é um primeiro passo nessa direção. Não por acaso, em 2012, esta Corte reafirmou a importância da especialização, tendo Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, na ADI 4414, assim se manifestado, e abro aspas, o magistrado só deve atuar na fase pré-processual, assumindo a função de juiz de garantias, de modo a proteger os direitos fundamentais dos investigados, sob pena de assumir a feição de acusador, em clara e desejável reafirmação do viés acusatório. É disso que se trata, de melhoria com celeridade. O Brasil e Cuba são os únicos países que ainda não adotaram este modelo. E, no Chile, a celeridade que ele trouxe aos processos, de redução de 1/3 no tempo de sua duração, tem sido muito celebrado. Se a implementação do juiz de garantia, senhores ministros, é para alguns apostar um futuro incerto, a manutenção do que temos hoje é a certeza de um futuro pouco promissor. Antônio Gramsci afirmava ser um pessimista com a inteligência e otimista com a vontade. O caso presente parece indicar certo antagonismo com esta afirmação. Todos, ou quase todos, se dizem conceitualmente favoráveis ao juiz de garantia. O que parece, portanto, faltar é vontade. Não podemos perder a chance histórica de avançar. Um caminhar na melhoria de um sistema que, sob todos os aspectos, ministra Rosa, cobrará caro e diretamente do jurisdicionado o preço da estagnação.
Por isso, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa aguarda a improcedência das ações. Muito obrigada. Senhora presidente, eu serei tão rápido... Agradeço... Só um minutinho. Agradeço a doutora Flávia. Pois não, ministro Luiz Fux. Não, é que aqui já foi repetido várias vezes a autoria de uma frase tirada do contexto e atribuída a mim. Então, eu só queria repetir que o que constou dessa ADI a que Vossa Excelência se referiu é a seguinte: a separação entre as funções de acusar, defender e julgar é o signo essencial do sistema acusatório do processo penal, tornando a atuação judiciária na fase pré-processual somente admissível com o propósito de proteger as garantias fundamentais dos investigados. Luiz de Ferraioli, Direito e Razão, Teoria Geral do Garantismo Penal. A frase é dele. Obrigado, presidente. É exatamente essa a ideia. Obrigada, ministro. Agradeço. Convido a ocupar a tribuna o doutor Luiz Maximiano Leal Telesca Mota. Falará pelo Amicus Curiae, Instituto Não Aceito Corrupção. Até 5 minutos, doutor, por gentileza. Muito obrigado, senhora presidente, excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator. Saudação especial à ministra Carmen Lúcia, que hoje aniversaria a sua estada, como ela muito bem falou, aqui neste Supremo Tribunal Federal, aos colegas que me antecederam e aos que me sucederão aqui nessa tribuna. Senhora presidente, em conversa com o presidente do Instituto, ao qual eu represento nesse momento, o Instituto Não Aceito Corrupção, ele disse para mim: fale lá no Supremo que eu não tenho dado concreto, mas eu tenho certeza, porque eu tenho 31 anos de magistratura e não existe juízes suficientes para a implementação do juiz de garantias, porque ele pressupõe 2 juízes. Isso já foi falado aqui bastante. E eu pensei, e quase falei para ele, mas eu vou falar para Vossas Excelências, com 26 anos de advocacia, existem, na prática, e foi falado da tribuna, lugares onde não há um juiz especificamente numa comarca. Porém, eu falei também para ele, como é que eu vou falar da tribuna do Supremo contra o juiz de garantias, se eu sou favorável ao juiz de garantias? Mas ele falou para mim, eu também sou favorável. O problema é a questão da implementação. E parece, e esse é um julgamento bastante curioso, todos estão favoráveis ao juiz de garantias. O juiz de garantias, enquanto instituto, ele é plenamente aceitado, se não pela totalidade, a maioria de todos que militamos no direito penal brasileiro. A inicial da AMB, do doutor Pavi Ribeiro, inclusive impugna especificamente isto que venho trazer para Vossas Excelências. A aplicação imediata do juiz de garantias é inconstitucional. E aqui é isso de que se trata essa sustentação oral. O artigo 20 trouxe um prejuízo para a implementação deste bem, que é o juiz de garantias. Mas como é que nós vamos fazer o juiz de garantias num país desse tamanho, com essas complexidades regionais, dessa forma assodada com que o Congresso trouxe a legislação? É disso que se trata, Vossa Excelência, presidente, acho que o ministro Gilmar falou também, não lembro agora quem foi. Nós não estamos tratando do juiz de garantias, estamos tratando da forma como ele veio à tona no ordenamento jurídico brasileiro. Realidade continental, questões geográficas. Eu me lembro quando, ainda estudante de Direito, meu pai falava a Lei de Execuções Penais, 1984. Até hoje, nós não conseguimos colocá-la em prática em toda a sua abrangência. Como, então, este instituto, da forma como se colocou na legislação, nós conseguiremos fazê-lo com tão pouco tempo? Somos o país das legislações perfeitas e das realidades imperfeitas. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, e convivemos com tráfico de pessoas, prostituição infantil. Enfim, Excelências, eu não quero crer que os meus colegas de direito criminal queiram a semeadura de nulidades, porque é disso que se trata. Portanto, acredito que, e não vou fazer nenhum comentário a respeito da questão constitucional, se extravasou ou não a competência concorrente, mas, especificamente, senhor presidente, senhor ex-presidente e o relator, ministro Luiz Fux, são regras que nós estamos a tratar, basicamente, de política criminal do Brasil, política de organização judiciária.
O próprio CNJ, que se debruçou sobre a matéria, falou sobre isso. Falou. E eu aqui leio de maneira rápida, para não estender o pouco tempo que tem, mas que se justifica em função da multiplicidade de amicus curiae, estudo do CNJ, da vialidade prática da implementação do Poder Judiciário brasileiro, do juiz de garantias. O novo instituto não implica, propriamente, a criação da nova atividade, demandando a concepção de uma nova estrutura no âmbito do Poder Judiciário. Eles reclamam tão somente a redistribuição de competências acompanhada da transmutação do paradigma que norteia a atuação pré-processual. Adequação essa que pode ser alcançada com a reorganização da estrutura já existente. O Supremo Tribunal Federal, tenho certeza, está maduro para poder fazer a coadunação desses dois bens que existem, que é o juiz de garantia, sim, mas de maneira ponderada, de acordo com o que se pode fazer no país, dentro das realidades todas que existem, e o Instituto Não Aceito Corrupção pugna pela inconstitucionalidade do artigo 20 da lei que veio instituir o juiz de garantias. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço ao doutor Luiz Maximiliano Leal Telesca Mota e convido a ocupar a tribuna o doutor Paulo Roque Cury, que falará pelo Amicus Curiae Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção. Eminentes senhores ministros, saúdo a todos aqui presentes, na pessoa da ministra Carmen Lúcia, que hoje completa 17 anos nessa corte, mineira de Montes Claros, e atribui-se a Tancredo Neves uma frase sobre os mineiros, que mineiro não briga, mas também não faz as pazes. Então, nesse sentido, saúdo a Vossa Excelência, dizendo o seguinte: o que está em discussão aqui, Excelências, não é propriamente o juiz de garantias, o modelo, não é isso que está em discussão, isso foi muito colocado. É uma ideia simpática de aperfeiçoamento da máquina judiciária. A questão é como fazê-lo. E o que está em discussão aqui, com todo, salvo o melhor juízo de Vossas Excelências, são duas questões. A primeira: pode o Legislativo votar uma lei que não é apenas processual, ela não trata apenas de competência, que implica numa reformulação da organização judiciária, sem que essa iniciativa tenha partido do Judiciário, como determina a Constituição? Essa é a primeira questão. Segunda questão, Excelências: superada essa questão formal do vício de iniciativa, pode o Legislativo votar uma lei criando duas instâncias dentro do primeiro grau para a persecução penal, mudando toda a estrutura judiciária do país, com um aumento de custo anual, sem que se apresente um relatório de impacto orçamentário? Como fica aí o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que diz que a proposição legislativa que cria ou altera despesa obrigatória implica, assim, em um relatório, um acompanhamento do seu impacto orçamentário. Com todo respeito, é a constitucionalidade dessas duas questões que estão sendo julgadas por essa Suprema Corte. Com relação ao vício de iniciativa, o CNJ, em 2010, já alertava que a consolidação da ideia do juiz de garantias sob o aspecto operacional mostra-se incompatível com, frisa-se, a atual estrutura da Justiça Estadual e Federal. Hoje, 20%, como se diz, só tem um único juiz. E aqui, na verdade, está se alterando, não é uma lei processual, está se alterando toda a estrutura judiciária para a persecução penal no Brasil. Isso não é simples assim. Outra questão, Excelência: superada essa questão, todos estão de acordo com relação que, se não há aumento de custos, não há problema a instalação de juiz de garantia. Foi falado aqui da tribuna várias vezes. Se não há aumento de custos, qual é a discussão quanto ao juiz de garantias? Mas há hoje essa certeza que não há aumento de custos? O 113 diz, quando há aumento, tem que ser acompanhado desse relatório, a aprovação do projeto. Mas não tem hoje essa certeza. O que se existe, com todo respeito, é o contrário. Petição aqui, juntada nesses autos, das ações diretas de inconstitucionalidade, Excelências, por parte do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Justiça,
diz que haverá impacto, sim. E como haverá impacto? Diz que, no primeiro momento, São Paulo, o custo mínimo é de 60 milhões ano. O Paraná é 146 no primeiro ano, 225 milhões no segundo, 231 no terceiro. E mais excelências. Tribunal do Pará, 40 milhões, Goiás, 50 milhões, Ceará, 40 milhões. Isso exclusivamente sem considerar gastos com estrutura, só gasto com o pessoal. Então, como que não vai haver gastos? E como que fica, excelências, o artigo 113, que diz que tem que ter, sim, o relatório de impacto financeiro dessas alterações? Ou esse artigo ainda para não ser cumprido? Que país é esse, excelências, que se vota uma proposição legislativa dessa magnitude, sem dizer quanto que vai gastar, sem dizer quanto que o cidadão vai ter que tirar do bolso para bancar toda essa estrutura? E ele, sim, tem um interesse e tem que saber quanto que será gasto. Num país onde a educação, a saúde andam aos frangalhos, estão sucateadas, porque falta recursos, e, de repente, eu vou ter que implantar um juiz de garantia, não está se discutindo aqui o modelo, sem o cumprimento dessas balizas constitucionais que foram feitas para proteger o cidadão, que é o centro do Estado de Direito. Então, com todo o respeito, excelências, não está se discutindo aqui o modelo do juiz de garantias. E não pode não ser verdadeiro o que os colégios de presidente estão dizendo. Então, nesse sentido, pugna a Frente Parlamentar Mista contra a Corrupção pela procedência das ações diretas de inconstitucionalidade. Muito obrigado. Passo a palavra à doutora Ana Carolina Carneiro Andrade, procuradora do Estado de Goiás, que falará pelo Amicus Curiae Estado de Goiás, de forma remota. Pois não, doutora Ana Carolina? Excelentíssima ministra presidente, excelentíssimo ministro relator, demais ministros, ínclito representante do Ministério Público, senhores advogados, demais presentes. O Estado de Goiás comparece hoje à tribuna do plenário do Supremo Tribunal Federal para externar a sua preocupação com a implantação do juízo de garantias. A materialização de direitos implica custos, isso é do conhecimento de Vossas Excelências, é um dado notório. A situação financeira dos estados é periclitante, esse também é um fato notório. O Estado de Goiás, inclusive, passa por um regime de recuperação fiscal, a exigir cautela redobrada na expansão de gastos. Mas mais pode ser dito, excelências. A implantação do juízo de garantia parece conter uma inversão de prioridades, né? Nós ainda discutimos como nação, eu creio, problemas muito mais prementes do que o juízo de garantias, né? Ouvindo algumas sustentações orais, parece que nós estamos diante do Santo Ofício, né? Mas isso não é verdade. Como nação, nós discutimos ainda, por exemplo, o número excessivo de presos provisórios. Nós discutimos a violação sistemática à duração razoável dos processos. Esse Supremo Tribunal Federal já declarou o estado de coisas inconstitucional do nosso sistema penitenciário. Então, me parece que, como nação, nós temos desafios muito maiores antes da implementação do juízo de garantias, que, inegavelmente, fortalece o sistema acusatório, ao menos é o que diz os achados da análise econômica do direito, pela existência efetiva de um viés de confirmação, mas muito ainda se tem a trilhar até chegar na razoabilidade desse nível de depuramento do sistema constitucional.
do sistema acusatório, perdão. As próprias defensorias públicas no Brasil ainda não são uma instituição, ainda não são instituições consolidadas, né? No estado de Goiás, por exemplo, que tem 243 municípios, há unidades da Defensoria Pública apenas em 5 municípios. E não se trata de questão desconexa, né? Porque aparentemente se poderia pensar, é um orçamento diferente, mas tudo tem a ver, né? Ao fim e ao cabo, o orçamento é único e é preciso alocar com eficiência o dinheiro que está disponível à eficiência democrática do processo penal. Seja como for, excelências, acaso o Supremo Tribunal Federal entenda por bem julgar improcedente a ação, o Estado de Goiás compreende que deva ser assinado um prazo razoável para que os tribunais possam organizar essa modificação, porque as dificuldades são inúmeras e os desafios são mais do que conhecidos, né, pelo Supremo Tribunal Federal, os desafios da efetivação de um processo penal democrático. Eu agradeço a atenção, excelências. Agradeço a doutora Ana Carolina. Chamo à tribuna a doutora Flávia Pinheiro Frois. Falará pelo Amicus Curiae, Instituto Anjos da Liberdade. Pois não, doutora. Excelentíssima ministra-presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, receba as nossas homenagens em nome do Instituto Anjos da Liberdade, excelentíssimo ministro relator, excelentíssimos ministros que compõem essa Corte Suprema, saúdo ainda ao eminente Procurador-Geral de Justiça. O Instituto Anjos da Liberdade quer aqui ratificar a colaboração que trouxemos na audiência pública realizada através da ciência, em que falou, em nome do Instituto Anjos da Liberdade, o psiquiatra forense Eldi Lobo, que trouxe considerações concretas com relação ao fenômeno da dissonância cognitiva nas decisões judiciais. E aqui não se cuida de mero achismo, né, de algo de caráter experimental, mas fundamentado em estudos científicos que demonstram que o fenômeno da dissonância cognitiva ocorre, de fato, em decisões humanas e, sobretudo, em decisões judiciais. O que aqui se busca é uma imparcialidade objetiva da norma. Queremos aqui ressaltar o que disse na última sessão o ministro Alexandre Moraes, que é bem verdade que muitos dos magistrados que atuaram na fase investigativa, eles, ao final, acabam por absolver aquele que esteve sob sua jurisdição na fase pré-processual. Mas lembramos aqui que direito é garantia, é norma geral, que é o que se pretende com o juiz de garantias, não se podendo legislar sobre casuísmos referentes a casos individuais. Queremos aqui trazer também a reflexão, excelentíssimos ministros, que o Código de Processo Penal que temos vigente foi instituído por decreto-lei com o Congresso Nacional fechado, com claras inspirações no Código de Rocco, o Código de Processo Penal de Mussolini, e que, se ele perdura até hoje com cosméticas alterações, é porque algum interesse ele serve. E queremos aqui destacar que o Estado brasileiro ocupa a triste posição de terceira nação que mais encarcera no mundo. Precisamos olhar para o futuro do processo penal como processo penal de garantias. Do contrário, o Brasil estará ocupando o cenário das Cortes Internacionais de Direitos Humanos por não ser reconhecido uma nação democrática em que se pretende ver atribuído aqui pelo Supremo Tribunal Federal, e o Instituto Anjos da Liberdade é signatário também dessa vontade, da aprovação do bloco, do reconhecimento do bloco de constitucionalidade dos tratados internacionais sobre a Constituição brasileira. Queremos, ademais, aqui destacar outras normas que estão também em destaque, como foi dito aqui pela AGU e pela Defensoria Pública, ressaltado, o artigo 310, a necessidade de vigência com relação às audiências de custódia, tema que já foi aqui também
objeto de deliberação do Supremo Tribunal Federal. Aqui não se cuida de criar-se um preciosismo com relação à norma, mas de garantia de liberdade quando não verificada a realização da audiência de custódia. Então, o Instituto quer aqui ratificar a necessidade da declaração de constitucionalidade desse Instituto. Sustenta-se, Excelências, quanto ao juiz de garantias, uma inconstitucionalidade por excesso de onerosidade aos cofres públicos da norma que é garantidora. A nós causa espécie que direito fundamental seja posto nesse patamar quando não houve ações de controle de constitucionalidade concentrado com relação, por exemplo, à mesma lei que impôs os bancos de genética, que certamente serão muito mais custosos aos cofres públicos do que o próprio juiz de garantias. Esse argumento da onerosidade estaria a fazer-se uma subversão constitucional do próprio artigo 5º, que seria originalmente inconstitucional por falta de previsão orçamentária, a se admitir tal tipo de raciocínio para a declaração de inconstitucionalidade de controle concentrado de uma norma como é a norma do juiz de garantias aqui. Adentramos agora, já para finalizar, com relação ao artigo 28, ao acordo de não persecução penal. O Instituto quer aqui ressaltar a importância da manutenção da atividade jurisdicional de controle sobre essa norma, sobretudo depois dos atos que vimos aqui no 8 de janeiro de 2023. Não existe absolutamente nada que deva fugir ao controle judiciário. O Ministério Público não pode querer que se sobreponha o artigo 129 sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Seriam essas considerações de colaboração do Instituto Anjos da Liberdade. Eu agradeço. Agradeço a doutora Flávia. Convido a falar por videoconferência o doutor Francisco Silveira de Aguiar Neto, amicus curiae, pelo amicus curiae Estado de Rondônia. Trata-se do procurador do Estado, que está com a palavra. Obrigado, excelentíssima senhora ministra-presidente Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro relator Luiz Fux, excelentíssimos senhores ministros que compõem esta egrégia corte, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, nobres advogados e todos que nos assistem. Boa tarde. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, por favor, receba as congratulações do Estado de Rondônia. Sob o auspício do princípio da economia processual e das regras da boa retórica, tentarei ser breve. Na qualidade de amigo da Corte, o Estado de Rondônia se limitará a informações quanto às particularidades fáticas deste jovem Estado. Foi apontado nas discussões dessa Corte e nas sustentações orais que estudo do CNJ teria demonstrado que a implantação do juiz das garantias dependeria apenas de uma reorganização administrativa. Para tanto, sugeriu-se uma regulamentação com diferentes soluções. Da mesma forma, se tratou de várias especializadas que atuam à distância com uso de tecnologia. Todavia, aponte-se que a obrigação da audiência de custódia, sendo vedada a videoconferência, impede o uso da tecnologia para que magistrados de diferentes comarcas atendam à nova demanda. Apesar deste dispositivo estar sendo questionado no âmbito da ADI número 6.841, a administração pública não pode realizar planejamento sob a presunção de que a norma será declarada inconstitucional. Com a vigência do artigo 3º da Lei número 13.964, de 2019, a depender da solução que se adote, todas as comarcas deverão necessariamente figurar com pelo menos 2 magistrados, para que se permita os trabalhos do juiz das garantias e do juiz competente pelo processo penal. Diverge-se das informações de que não haverá aumento de gastos com pessoal, e trata-se apenas de realocação de mão de obra. Na verdade, tais obrigações criam problemas sérios para a realidade de um Estado como Rondônia. Trata-se de uma unidade federada com área de 237 mil km², jovem, com extensas áreas rurais, unidade de conservação, reservas indígenas e dificuldades de acesso entre os diferentes municípios. Para se evitar exercícios de futurologia, expõe-se a realidade das comarcas que possuem um só magistrado ou apenas um magistrado com competência penal. Destas, tem-se 14 instaladas e uma em vias. Das 14 em análise, 4 estão a mais de 100 quilômetros da comarca mais próxima e mais 3 têm uma distância superior a 50 quilômetros. Essa distância é relevante, uma vez que em 2022
houve 1.118 acidentes com vítimas das rodovias federais localizadas em Rondônia. O impacto orçamentário para a contratação de pelo menos um magistrado para cada uma dessas comarcas, com equipe mínima, elevará o gasto de pessoal do Poder Judiciário a 5,41% da receita corrente, já em 2023, ultrapassando o limite de alerta da LRF. No caso de criação de regionais, presume-se a necessidade de pelo menos 7 novos juízos, os quais se configuração como mão de obra ociosa, tendo em vista que não existe a quantidade de processos que justifique a instalação de novas unidades. Aponte-se ainda que se está nos 180 dias finais do mandato do atual presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, encontrando-se inviabilizado qualquer aumento de gasto com pessoal. Não apenas isso, como será necessário oferecer infraestrutura e novos prédios. Aponte-se que eventual regionalização ou rodízio, como sugerido pelo CNJ, poderá diminuir o impacto do Poder Judiciário, mas elevará o custo para o Poder Executivo, que ficará responsável pela transferência para eventuais atos processuais. Não apenas se deve considerar os gastos financeiros que terão que ser realizados, mas também os que terão que ser deixados de lado, como a instalação de novas comarcas e de fóruns digitais, que são essenciais para o acesso à justiça da população amazônica. Não, entende-se os valores constitucionais aqui discutidos, porém não se deve ignorar a reserva do possível. A instauração do juízo das garantias terá impacto real e significativo, o qual necessariamente implicará no sacrifício de outros serviços à população, razão pela qual, caso seja do entendimento dessa Corte a constitucionalidade dos dispositivos impugnados, roga-se que se module os efeitos da decisão, concedendo prazo para que os tribunais e as forças policiais se adequem à nova sistemática, sugerido-se um prazo não inferior de 5 anos. Grato pela atenção de vossas excelências. Agradeço ao doutor Francisco e chamo à tribuna o doutor Júlio Roberto de Souza Benchimol Pinto. Falará pelo Amicus Curiae, Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Excelentíssima senhora ministra-presidente Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro relator Luiz Fux, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República Augusto Aras, é com profunda deferência que me dirijo a esta excelsa Suprema Corte em defesa dos fundamentos pérteos estabelecidos na nossa Constituição Federal, para representar como amicus curiae o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, o menor tribunal do Brasil. Não para contestar a implementação do juiz das garantias, pois todas as melhorias aos serviços, ao sistema de justiça, à garantia dos direitos fundamentais e ao processo penal democrático devem ser bem-vindos e festejados por todos, mas sim para tornar possível a participação do Tribunal de Justiça de Roraima e do Poder Judiciário na discussão relativa à transformação mais impactante da jurisdição criminal brasileira desde o advento do Código de Processo Penal, participação essa que, infelizmente, não ocorreu durante o processo legislativo que culminou na edição da Lei 13.964 de 2019. Vimos aqui, nas sustentações anteriores, verdadeiras aulas de filosofia de direito constitucional, de dogmática penal, ministradas pelos mais proeminentes criminalistas e processualistas penais do nosso país. Além da eloquente defesa da implementação do juiz de garantia, alguns tribunos, talvez traumatizados por experiências do passado, deixaram de lado o julgamento de uma ação objetiva que analisa a constitucionalidade do processo legislativo que culminou na edição da lei e passaram a fazer verdadeiras acusações aos juízes brasileiros, alguns deles, é preciso dizer, e ao Poder Judiciário, como se o judiciário brasileiro, o mais sobrecarregado do mundo, com uma das menores relações de juiz para cada 100 mil habitantes, e que trabalha com as maiores quantidades de processos por juiz,
não fosse também um dos judiciários mais eficientes do mundo, que se destaca no contexto internacional, tem sido atentamente acompanhado pelos judiciários do mundo afora, como referência de boas práticas e de bom uso de tecnologias, como não fosse também um serviço público com as melhores práticas de governança, gestão e bom uso dos recursos públicos. Excelentíssimos senhores ministros, também foi dito aqui que não haveria aumento de custos, que bastaria a reorganização dos tribunais, que poderiam contar com os magistrados e servidores já existentes. Para sustentar isso, foram feitas várias propostas de soluções, tais como a atuação cruzada de juízes de comarcas vizinhas, ou a criação de núcleos regionalizados para a atuação virtual do juiz de garantias. Ora, segundo o último relatório Justiça em Números do CNJ, 65,6% de todas as comarcas brasileiras são providas com apenas uma única vara. Além disso, o artigo 3b, parágrafo 1º do CPP, ele veda qualquer solução que permita a atuação digital do magistrado. Quem diz que não haverá aumento de gastos não traz qualquer dado concreto, qualquer explicação fundamentada. Como foi dito aqui, é ônus de quem vai inovar o status quo, a prova da compatibilidade financeira orçamentária da proposta. E, com isso, essas pessoas, esses colegas, pretendem contradizer os gestores públicos que lidam diariamente com os desafios de prestar uma jurisdição com segurança necessária. Nós não estamos aqui contra o Tribunal de Justiça de Roraima, eu acredito todos os tribunais do país, contra o juiz de garantia. Nós queríamos prazo, não é? O custo estimado para a implementação do juiz de garantia no estado de Roraima, nos termos previstos na Lei 13.964, será mais de 13... Doutor, termine a frase. Fique à vontade, doutor Júlio. Roberto, eu estou obrigado. Controlando, mas pode terminar a frase, sim. Muito obrigada. Por videoconferência, falará o doutor Carlos Nicodemos, pelo Amicus Curiae, Movimento Nacional de Direitos Humanos. Está com a palavra, doutor. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, ministro relator, excelentíssimos doutor Fux, eminente procurador-geral da República, meus colegas advogados, advogadas, serventuários, Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é uma rede nacional que congrega cerca de 300 organizações no Brasil, traz a esta tribuna uma contribuição que pretende ser, de alguma forma, singular diante de tantos aspectos que aqui foram abordados e considerados ao longo deste julgamento. Primeiro, ressaltar e aí trazer à luz do que nós estamos tratando efetivamente, qual é a questão de fundo. E aí chamo a atenção para aquilo que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2022 apontou no Brasil. Nós temos hoje 820.689 pessoas presas, sendo que 67,4% são negros. E é desse sistema que nós estamos tratando. É desse sistema que nós estamos aqui mitigando sob os olhares de uma ponderação de custos a respeito da mitigação da liberdade e daquilo que é e deve ser uma primazia para o Estado de Direito, que é um juízo imparcial, independente e que preste a jurisdição de forma objetiva, assegurando a todo cidadão brasileiro o devido processo legal. Ultrapassado isso, gostaríamos de trazer aqui como um dever de casa daquilo que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu na Resolução 123/123 de 2022, o chamado controle de convencionalidade. Esse controle de convencionalidade tão importante, como já foi ressaltado aqui, no que diz respeito à condição do Estado brasileiro de ser uma democracia compromissada com os tratados internacionais de direitos humanos. E é nesse sentido
que nós destacamos aquilo que o Comitê de Direitos Humanos da ONU, no comentário geral número 12, quanto ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, apontou objetivamente como sendo o requisito da competência, independência e imparcialidade de um tribunal, mencionado no artigo 14, ser um direito absoluto, que não comporta nenhum tipo de exceção. E é nesse sentido que nós queremos aqui ressaltar aquilo que está sendo colocado como uma mitigação das garantias individuais em relação a eventuais custos orçamentários a respeito desse juízo competente e independente e que deve, sob o julgo da imparcialidade, prestar a jurisdição. Não só em relação àquilo que a ONU estabeleceu, aí no artigo 14, no Pacto de Direitos Civis e Políticos, também chamamos a atenção em relação à Convenção Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que o Brasil é signatário. Diz o artigo 8.1 da Convenção: toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determine seus direitos e obrigações da natureza civil, trabalhista, fiscal ou qualquer outra natureza. Como se vê, os tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, que são regras estabelecidas internacionalmente para impor ao Estado o respeito às garantias individuais de todo cidadão, devem ser observados naquilo que o Movimento Nacional de Direitos Humanos convida esta Suprema Corte a fazer, o controle de convencionalidade a respeito da constitucionalidade do juízo de garantia, pela sua efetivação, haja visto que a sua negativa levará a uma violação frontal aos tratados aqui mencionados. E é nesse sentido que deixamos como premissa de reflexão daquilo que o professor Norberto Bobbio apontou no seu livro A Era de Direitos. Direitos humanos, para que defini-los? O que precisamos é garanti-los. E é nesse sentido que o Movimento Nacional de Direitos Humanos pugna pela constitucionalidade do juízo de garantia como uma efetivação e garantia de direitos humanos. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Carlos Nicodemos e passo a palavra também por videoconferência ao doutor Francisco Armando de Figueiredo Melo, procurador do Estado do Acre, e que falará pelo Amicus Curiae Estado do Acre. Pois não, doutor? Excelentíssima senhora, ministra-presidente, na pessoa de quem peço permissão para cumprimentar a ministra Carmen Lúcia pelos seus 17 anos de jurisdição constitucional. Coincidentemente, hoje também comemoramos o Dia Internacional do Aperto de Mão, e que nas celebrações da Igreja Católica, nas missas, é o gesto que transmite a paz entre as pessoas. Aproveito esse momento, então, para dar a paz a todos os ministros e ministras que estão presentes no plenário e aos servidores. Excelências, excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Luiz Fux, o Estado do Acre comparece a esse plenário, a excelsa corte, na qualidade de amicus curiae, ladeando a pretensão da Associação dos Magistrados do Brasil e da AJUF, no sentido, na sua pretensão de inconstitucionalidade da lei que criou o juiz das garantias, para destacar, excelências, 2 pontos muito importantes que nós entendemos que merecem a apreciação de vossas excelências. Já foi bem dito por todos os que me antecederam, os colegas, especialmente da advocacia pública, mas nós não podemos abrir mão de um determinado princípio, que é o princípio da reserva do possível, em que diz respeito às questões de responsabilidade orçamentária fiscal. Quando a Emenda Constitucional 95 de 2016 positivou na nossa Carta Magna, no ato das disposições constitucionais transitórias, a exigência de que toda proposta legislativa viesse acompanhada da estimativa, toda proposta legislativa que
criasse ou aumentasse despesa, ou que implicasse em renúncia fiscal, ela viesse acompanhada de uma estimativa do impacto orçamentário e financeiro, não fez isso à toa. Não foi apenas para constar como uma letra morta no rol da Constituição. Trouxe para trazer aos administradores, para exigir aos parlamentares que qualquer proposta tenha esse viés da responsabilidade fiscal, que já é uma situação, já é um quesito exigido desde o artigo 169, desde da Constituição de 88, com o artigo 169 da Constituição Federal. E, Excelência, esse artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele pacifica, ele concretiza, no nosso entender, o princípio da reserva do possível diante das limitações orçamentárias que o Estado do Acre e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre teriam para implementar esse juiz das garantias. Para se ter uma noção, o Estado do Acre, diante dessa situação geográfica que alguns colegas já mencionaram, nós possuímos no Estado do Acre 4 municípios que são considerados municípios isolados, em que o deslocamento do magistrado, de uma equipe de servidores, só seria possível por meio de barco ou por meio de aeronave, sendo que nós não temos, para esses municípios, linhas aéreas regularmente instituídas. Portanto, o gasto seria também através do fretamento de aeronaves para conduzir estes servidores até essas localidades. De maneira que, Excelência, as dificuldades são imensas. E o outro ponto, que obviamente não se pode deixar de mencionar, é que a implementação imediata do juiz das garantias vai trazer não apenas essa questão orçamentário fiscal, mas também um grande impacto na atividade jurisdicional de maneira dos estados, de maneira que vai ser necessário que os estados definam os seus modelos mediante a alteração das suas legislações de organização judiciária, de maneira que, mesmo se pretende aqui a inconstitucionalidade pelo vício formal, por falta da estimativa de impacto orçamentário fiscal, e, caso não aconteça, então se dê a interpretação conforme para que seja permitido que os estados definam o modelo a ser adotado, o melhor modelo, conforme as suas peculiaridades, para a implantação do juiz das garantias. Era isso que nós gostaríamos de trazer em nome do Estado do Acre e do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, agradecendo a atenção de todas vossas excelências. Agradeço ao doutor Francisco Armando. Convido a doutora Viviane Teixeira Pereira, procuradora do Estado do Pará, para ocupar a tribuna. Boa tarde, excelências. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssima senhora ministra Carmen, a quem parabenizo pela elogiável atuação ao longo dos 17 anos nessa Igreja-Corte. Excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Fux, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República. Eu falo em nome do Estado do Pará e trago aqui, excelências, meio que um corolário das últimas sustentações aqui apresentadas, um pouco da realidade do nosso Estado, que reconhece a importância do Instituto, como também muito aqui já se falou, mas gostaria de trazer elementos de ponderação para a avaliação da implantação do juízo de garantias, especialmente levando em consideração características muito específicas de determinadas regiões do país que não podem ser desconsideradas. Nós vimos aqui da tribuna muitas informações relacionadas com grandes centros urbanos, implantando, e estados muito mais desenvolvidos, implantando o juízo de garantias. Sem dúvida, não é a realidade que a gente vivencia no Estado do Pará. Daí a grande preocupação do nosso Tribunal de Justiça na implantação do Instituto, e a informação de que realmente haverá impacto financeiro na implantação do Instituto, justamente por causa dessas realidades tão específicas. O Estado do Pará é um Estado com dimensões continentais. Muitas das nossas varas são varas de juízo único, de um único juiz funcionando. E a ideia de se utilizar a comarca vizinha, em grande parte, não funciona. As distâncias para o sul do Estado são muito grandes, de uma comarca para outra, demandando horas de estrada,
E para a região do Marajó, para a região do Tapajós, então, nem se fala, porque aí nós estamos falando de um deslocamento de horas de barco. Um juiz cobrir a comarca vizinha não é tão simples como pode parecer no estado de São Paulo, no interior do estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, outros grandes centros urbanos. Ou então estados do Nordeste, que têm um deslocamento muito mais próximo. Só para se ter uma ideia, no Marajó, para se deslocar de uma comarca para outra, o juiz demandaria horas de barco, às vezes até dias. Então, a grande preocupação do Estado, no atual momento, é trazer esse juízo de ponderação para ilustrar as grandes dificuldades de implantação e um receio de que essas dificuldades de implantação possam trazer nulidades ao processo criminal. Um efeito colateral da fantástica ideia do juízo de garantias, mas um efeito colateral que não pode deixar de ser desconsiderado. Essas nulidades, dependendo das dificuldades da implantação, sem um prazo adequado, sem um planejamento adequado, orçamento adequado para realmente implantá-los, pode realmente gerar problemas de impunidade e aumento de criminalidade em determinadas regiões do Estado. Esses eram apenas os argumentos, elementos fáticos de ordem prática e operacional que o Estado gostaria de trazer, mesmo para ilustrar o juízo de ponderação na implantação do juízo de garantias. Muito obrigada pela atenção, Excelências. Boa tarde. Agradeço a doutora Viviane e convido o doutor Ricardo Rezende, procurador do Estado do Amazonas, para ocupar a tribuna. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro relator, dirijo-me particularmente à ministra Carmen Lúcia, Sua Excelência, parabéns pelo aniversário, não sem antes lembrar que Sua Excelência foi procuradora do Estado de Minas Gerais e sempre será uma grande professora. O seu livro sobre os princípios constitucionais da administração pública ainda é um norte para todos os amantes do direito público. Excelência, na perspectiva do amicus curiae aqui, de trazer elementos que possam contribuir para o julgamento da Corte, elementos fáticos, me auxilia muito o fato de que os demais procuradores de Estado que me antecederam são da região norte, né? Parece-me que a preocupação da região norte é candente, né? Assim, porque é preciso que, ao avaliar essa questão, se considere as peculiaridades regionais. Não se pode deixar de lembrar que o Estado do Amazonas, por exemplo, e aqui eu estou falando na perspectiva tanto do Estado quanto do Tribunal de Justiça, que aqui se fazem presentes através da Procuradoria-Geral do Estado, não se pode deixar que é um Estado de dimensões continentais, entre as comarcas, a distâncias difíceis de vencer, mesmo pelos meios comuns, né, de barco e tudo, e que, no Estado, das 60 comarcas, 50 são de vara única, né? Então, é preciso considerar que, por mais que os meios tecnológicos já nos permitam algumas vicissitudes, né, já nos permitam ultrapassar certos obstáculos, lá no Estado do Amazonas, até mesmo isso se torna difícil, considerando as peculiaridades de cada município, dificuldades de internet, tudo isso precisa ser considerado, né? Ainda que se pudesse adotar a sistemática de que uma vara única de determinada comarca possa auxiliar a vara única de uma outra comarca, é preciso considerar as dificuldades desse traslado, né? Então, tudo isso demanda muito custo. Não é correto dizer que não haverá custos, que esses custos serão minimizados. Isso não condiz com a realidade do Estado do Amazonas. Então, o que se pugna aqui por uma possibilidade de usar a técnica da inconstitucionalidade progressiva, né, reconhecendo a constitucionalidade da lei de forma progressiva aos avanços estruturais dos órgãos do Judiciário, ou que esse prazo seja ao menos de 5 anos para a implantação do juiz de garantias. Eram apenas essas as breves notas que gostaria de acrescentar. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Ricardo Rezende, procurador do Estado do Amazonas, e passo a palavra
ao doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento Sua Excelência, a eminente presidente, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento o eminente relator, Luiz Fux, da pessoa de quem cumprimento os demais magistrados, cumprimento os senhores advogados e procuradores e procuradoras que ocuparam a tribuna, as senhoras servidoras e a todos que nos acompanham virtualmente. Senhora presidente, as ações diretas de inconstitucionalidade e ordem em julgamento impugnam dispositivos da Lei 13.964, de 19, que alteram o Código de Processo Penal, especialmente instituindo o juiz das garantias. O tema é de grande encorajamento e envolve diversas questões. Nessa oportunidade, o Ministério Público se concentrará nos principais pontos que dizem respeito à atuação do órgão no sistema acusatório constitucional, reiterando, quanto aos demais pontos, o parecer juntado aos autos. O pacote anticrime promove alterações na legislação penal brasileira, especialmente no que diz respeito ao modelo acusatório de processo penal, por meio de normas de natureza funcional e principiológica, direcionadas à readequação dos papéis do juiz e do Ministério Público no processo penal. Com o advento da Constituição de 88, o processo penal fez clara opção pelo sistema penal acusatório, caracterizado pela separação entre as funções instrutória, acusatória e decisória, não se permitindo ao mesmo órgão acumular as funções de investigar, acusar e de julgar. Seguindo as linhas diretivas do sistema acusatório, o poder de punir é de ser precedido da apuração adequada dos fatos, da formação da opinião delicti pelo órgão acusador, do contraponto da defesa e dos julgamentos por um juiz que, para se manter imparcial, além de alheios às atividades de investigação e de acusação, não procede ex officio, mas por provocação, conforme o princípio da inércia da jurisdição. Ao Ministério Público, a Constituição determina a titularidade ativa da ação penal pública, o controle externo da atividade policial, a requisição da instauração de inquéritos policiais e a realização de diligências investigatórias. Amparado nesta moldura constitucional, esta Suprema Corte Constitucional, no julgamento da DI 1570, afirmou que, abro aspas, a atividade de investigação criminal é de todo incompatível com a judicatura, fecho aspas, motivo pela qual pronunciou a inconstitucionalidade dos envolvimentos de magistrados em busca e apreensões, então previstas na antiga Lei de Organizações Criminosas. Reconheceu, ademais, no julgamento do plenário do RE 593.727 de Minas Gerais, os poderes de investigação do Ministério Público. No particular, as normas do artigo 3º-A ao 3º-F do Código de Processo Penal, apresentados na redação pela lei sub-examine, instituiu a figura do juiz de garantias, cuja disciplina normativa acentuou a decisão entre a fase pré-processual e a fase processual da persecutio criminis, impondo em cada uma delas a atuação de magistrados distintos. Nos termos do artigo 3º-C, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, o juiz das garantias atua até o recebimento da denúncia ou da queixa, a partir da qual as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. A designação de órgãos judiciais distintos para atuar em diferentes etapas do processo penal é, data vênia, compatível com o sistema de proteção de direitos e garantias fundamentais, não havendo inconstitucionalidade formal o material que ele possa atribuir. O Instituto do Juiz das Garantias tem, como se pode constatar na leitura do artigo 3º-B, seu campo de atuação restrita à proteção dos direitos fundamentais da pessoa contra quem se volta a persecutio criminis, e é notadamente uma das espécies do que José Frederico Marques denominava processos penais não condenatórios, vale dizer, o processo penal cautelar. Assim, a lei que estabelece o juiz de garantias versa temática processual, conferindo ao processo penal feição mais protetiva aos direitos fundamentais do investigado e do acusado, não se podendo taxá-lo data vênia de invadir a autonomia do Poder Judiciário, mercê do impacto natural na organização judiciária da competência de cada tribunal. Não se depara, no particular, portanto, com inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Entretanto,
como ressalvado no erudito parecer do professor Carlos Mário Veloso, haveria algumas dificuldades da inconstitucionalidade, em especial do cumprimento do prazo de 30 dias para aplicação da lei do juiz de garantias. Esta é uma questão que a Corte haverá de decidir como entender devido à sua aplicação. No nosso entendimento, a União não poderia estender e determinar o rodízio nas comarcas que têm apenas um juiz, pois esse é campo nítido de atuação normativa das leis de organização judiciária no âmbito da competência concorrente para legislar sobre os aspectos concretos em matéria de procedimento. Contudo, há poucos instantes, o eminente procurador do Estado arguiu a possibilidade da constitucionalidade progressiva num prazo razoável para que cada unidade da federação possa adaptar-se à aplicação do juiz de garantias. É uma das soluções possíveis que essa Suprema Corte poderá estabelecer a melhor regra a ser acolhida. A Procuradoria-Geral da República também se associa, pelos fundamentos da ofensa ao princípio da razoabilidade, à conclusão do eminente ex-ministro de sempre, Carlos Veloso, no sentido da inconstitucionalidade do artigo 20 pelo prazo da implementação de 30 dias, que é, evidentemente, exíguo para a administração de uma questão tão crucial, especialmente em estados do Norte, com distâncias abissais e óbices naturais de difícil acesso e que por todos conhecidos. Cumpre ressaltar que existem na lei outros pontos incompatíveis com o sistema acusatório, adotado pela Constituição, que concedeu a imparcialidade da jurisdição e a independência funcional dos membros do Ministério Público, conforme normas dos incisos 4, 8, 9 e 10 do artigo 3º-B do Código de Processo Penal. No entender desta Procuradoria-Geral da República, há uma colidência com a ordem constitucional, havendo de ser extirpadas do ordenamento jurídico. Esses dispositivos conferem ao juiz de garantias as prerrogativas de ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, é o inciso 4. B, prorrogar o prazo de duração do inquérito no investigado preso, inciso 8. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, inciso 9. E D, solicitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação, inciso 10. Já as normas das cláusulas B, D e E do inciso 11 do artigo 3º-B estão a reclamar da TAVENE para que se lhes dê sentido e alcance juridicamente adequado o manejo da técnica da interpretação conforme a Constituição. Segundo essas normas, ao juiz das garantias são conferidas as prerrogativas de dispor sobre os requerimentos de remoção dos sigilos fiscais, bancários, de dados e telefônicos, dispor sobre os requerimentos de acesso a informações sigilosas, dispor sobre os outros meios de obtenção de prova que restringam os direitos fundamentais do investigado. Discrepa do sistema acusatório conceder ao juiz de garantias do exercício ex officio de função que dependem de provocação, bem como de outras que, nos termos do nosso processo penal constitucional, devam ser exercidas pelo Ministério Público. O destinatário do inquérito policial é o Ministério Público. A partir do inquérito, o agente ministerial forma sua opinião delicti e, se for o caso, provoca a atuação do Poder Judiciário. Não há sentido da TAVENE informar o juiz sobre a instauração de investigação criminal, pois não compete ao magistrado interferir na condução do procedimento investigativo. É evidente que aqui não se discute em nenhum momento a hipótese do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Não se trata aqui disso. Trata, sim, do juiz de garantias e de regras do processo penal em geral. Também não cabe atribuir ao juiz a prática de atos que interfiram no andamento do inquérito, como a prorrogação do prazo de sua duração ou a segurança de seu trancamento. Permitir que o magistrado interfira na condução do inquérito policial viola o sistema acusatório por comprometer a sua imparcialidade, inerente ao juiz natural. Destaco que a investigação criminal é conduzida pela polícia e pelo Ministério Público, instituições vinculadas ao dever de agir em conformidade com a Constituição e as leis. Ao parquê incumbe ainda fazer o controle externo da atividade policial, conforme a Constituição. Registro que essa abordagem tópica do Ministério Público, na lei que trata do juiz de garantias, é feita com a preocupação de
de preservar as instituições que atuam no sistema de justiça, e atua e deve atuar dentro da Constituição e das leis. É evidente que abusos e que digam respeito à reparação até pela via da reserva de jurisdição não se questiona, é sempre possível. Qualquer ilegalidade é sempre possível de ser revista pelo Poder Judiciário, e isso não se discute aqui. Mas é importante registrar que o plenário desta Suprema Corte, ao julgar o agravo regimental no inquérito 2913, decidiu, em 1º de março de 2012, que o sistema processual penal acusatório, normalmente na fase pré-processual, deva ser o juiz apenas o magistrado de garantias, mercê da inércia que se exige do judiciário, enquanto ainda não formou uma opinião delicti do Ministério Público, fecho aspas. A compreensão do assistentado não implica um total impedimento da atuação do juiz, como já dito nas diligências investigativas. Há reservas de jurisdição. Todavia, o magistrado pode agir excepcionalmente, desde que induzido e para resguardar direitos e garantias constitucionais, especialmente nesses casos que exige a reserva de jurisdição para a garantia de todo o sistema. É isso que nós defendemos, do ponto de vista dessa participação da reserva de jurisdição. Não se pode admitir, contudo, que o juiz pratique os atos alheios à jurisdição e de típica e condução regular do inquérito ou procedimento investigatório. Na mesma linha, destou do sistema acusatório constitucional, permitindo que o juiz requeira documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento de investigação. O destinatário do inquérito, como todos sabem, é o Ministério Público. Cabe-lhes postular ao delegado o que entender pertinente. Eventual abuso do Ministério Público poderá ser corrigido na via judicial, como ocorreu e foi lembrado aqui da tribuna os episódios da antiga Operação Lava Jato. Atribuir esse poder ao juiz equivale a consentir uma ingerência limitada no exercício da atividade de fim dos órgãos de persecução criminal e no curso do processo investigatório, comprometendo-se a imparcialidade da atividade jurisdicional. Ressalto mais uma vez que aqui não se trata da situação excepcional do artigo 43 do Regimento Interno, já validado, inclusive, na DPF 572, em que foi relator o eminente ministro Edson Fachin, julgado em 2020. Quanto às impugnações dos incisos B, D e E do inciso 11 do artigo 3º-B do Código de Processo Penal, que atribui ao juiz de garantia ele decidir sobre requerimentos de acesso a informações sigilosas e outros meios de transmissão da prova que restringem direitos fundamentais do investigado, impõe-se uma distinção de hipóteses. A Constituição de 88 não estabeleceu restrições ao sigilo de dados fiscais e bancários à reserva de jurisdição. Bem por isso, a legislação infraconstitucional admite, em determinadas situações, o repasse direto de dados sigilosos aos órgãos de persecução penal. E a Suprema Corte já afirmou o entendimento de que o repasse direto de dados sigilosos aos órgãos de persecução penal, tal como previsto no artigo 9º da Lei Complementar 105 de 2001, a Lei do Sigilo Bancário, no artigo 15 da Lei 9.603 de 98, com o COAF, e do artigo 15 da Lei 12.850 de 2013, dos dados cadastrais, é medida proporcional garantidora do dever constitucional de promover a segurança pública. O julgado em que foi relator o ministro Dias Toffoli, de 12 de abril de 2019, no RE 1.055.941 de São Paulo. Assim, os preceitos normativos mencionados hão de ser interpretados no sentido de que a competência do juiz de garantias para decidir sobre requerimentos de acesso a informações sigilosas diz respeito às hipóteses constitucionalmente dispensadas à cláusula de reserva de jurisdição, não impedindo o acesso direto pelo Ministério Público dos casos previstos em lei. Essa é a interpretação conforme a que se propõe, pedindo vênia a essa Suprema Corte. Estas considerações, com que este Procurador-Geral da República entendeu por bem trazê-la como contribuição para a maior reflexão da Corte, associada a todas as contribuições aqui apresentadas da tribuna, pelos amici curiae, pelas partes interessadas, remete à nossa compreensão de que as questões são realmente complexas, podem ser superadas em prestígio à máxima efetividade da lei, como ato complexo, que demandou a participação do Congresso Nacional e mesmo do Poder Executivo, e que cabe a essa Corte examinar os aspectos de constitucionalidade, especialmente da matéria processual e de direitos e garantias fundamentais, também ficando a cargo da autonomia constitucional dos tribunais
federais e estaduais, a disposição de dispor sobre a organização judiciária para que a lei se cumpra em toda a sua integralidade. Assim, este procurador reitera o parecer emitido nos autos, a cujos termos remete. Agradeço, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, pela atenção dispensada. Agradeço ao doutor Aras. Suspendo a sessão pelo prazo regimental.